Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E agora nós precisamos saber qual caminho o Ibov escolherá, porque ele estava fazendo aquela correção, ontem fez uma reação ali, ele está no topo histórico e veio testar uma região de suporte aí nesses dias de correção, e ontem ele fez uma reação, assim como o mercado internacional que continua na mesma direção, que é para cima, tá? Então, nenhuma nuvem negra ainda, o VIX continua ali abaixo dos 20, né? Então, apesar de tudo que acontece no mundo, o mercado ainda continua querendo subir. E agora vamos ver se o Brasil resolve reagir, né? A dúvida sobre a direção é exatamente porque nós temos essa bagunça aí de OF, aí o investidor estrangeiro fala assim, mas como é que é esse negócio, como é que vai ficar, vou pagar imposto, não vou pagar, e está decidido, não está? Então essa que é a dúvida, tá? Para mim o mercado é para cima, inclusive Brasil é para cima, o que precisa é o governo parar de atrapalhar para isso acontecer, tá bom? Então se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR, se você curte conteúdo já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, não tivemos grandes movimentações, né, mas mais positivo principalmente aqui para o Brasil, né, porque o dólar foi testar o fundo novamente ontem. Né. E o S&P 500 mais verde do que vermelho, né? Algumas exceções aqui, como Google, Berkshire, mas nada de correções muito acentuadas, né? E nós estamos aqui com destaque para as empresas de chips, Nvidia, Avigo, que é Broadcom, AMD, né? Com altas, então esse segmento aqui continua forte. E aí, como eu falei, né, o VIX continua aqui quietinho aqui embaixo, né, já nesse momento operando abaixo dos 18 pontos, né, o que falta, obviamente, são os juros caírem, mas eles continuam aqui, os juros americanos continuam aqui amassados, e o europeu também, mas nós temos já as notícias aqui da Europa já falando que a Europa essa semana corta mais 0,25 dos juros, talvez até mais, porque a inflação da Europa já está abaixo da meta dos 2%, né? Então, não me surpreenderia se eles fizessem um corte mais agressivo. Mas como já estão bem cortando há algum tempo e está cortando 0,25 com consistência, também isso funciona, né? O Japão não tivemos nenhuma novidade assim forte aqui nos juros, então segue tudo como está, né? E aí, olha, indo aqui para o S&P 500, a gente vê, olha, mais um dia de alta aqui e hoje testando esse rompimento aqui desse pivô para ir testar o topo histórico, né? Então, tudo ok para cima aqui no S&P 500. A mesma coisa a Nasdaq, né? Já se livrando aqui, tá num canalzinho de alta, né? Indo em direção aqui ao topo histórico. Deixa eu até colocar aqui uma marcação aqui nesse topo histórico, né? Tá bem perto já. E o Dow Jones ainda tem mais espaço, mas está prestes a fazer o pivô de alta também. Né? Então, todo mundo para cima, inclusive o Russell 2000, que está prestes a fazer esse pivô de alta. E o Russell 2000 tem um espaço maior para andar aqui até o topo histórico. Né? Estamos falando aqui de 16%, né? Bastante espaço. Né? Indo para a Europa, todo mundo para cima, a Alemanha aqui, olha, prestes a romper o topo histórico neste momento, o Reino Unido também prestes a fazer esse rompimento aqui, o topo histórico está bem perto, a França mais bagunçada, mas não duvido ela romper também, né? E a Espanha aqui, ó, só nessa bandeirinha de alta aqui, se fizer esse rompimento aqui dos 14.400, tem compra nessa Espanha, tá? Tá muito forte. Indo para a Ásia, nós temos a China, que olha só, fez a reação aqui, então isso aqui está com um cara que também vai romper topo, né? Indo bem, e o Japão continua nessa consolidação, não sabemos ainda se ele vai para cima ou se vai para baixo. Os mercados emergentes querendo acompanhar a China para cima, o nosso EWZ, olha, fez a reação aqui, precisamos esperar fazer o rompimento aqui em cima, mas eu continuo acreditando que o EWZ é para cima, tá? Indo aqui para as commodities, nós temos o petróleo que continua enroscado aqui nessa região. Bem, não sei se vocês lembram, mas quando ele perdeu esse fundo, veio aqui e fez a reação, eu falei, olha, é bem provável que nós ficamos aqui um bom tempo aqui entre essa região dos 65 e 70, tá? E é o que ele está fazendo. Então, aqui você pode até operar as extremidades, mas aqui no meio você tem que ficar longe desse ativo, tá? O minério de ferro hoje fazendo uma reaçãozinha aqui, depois de bastante queda, né? O cobre, olha só, querendo acionar aqui, né? Podemos dizer que já acionou aqui essa compra e tem tudo para ir
testar lá o topo, né? Então essas commodities aqui estão interessantes. A gente vai ver aqui, olha, o ouro. Lembrando, ele fez ontem aqui exatamente o que eu gostaria, né? Um pullbackzinho aqui até o meio da barra. Então, nesse rompimento aqui, ele deixa uma oportunidade de compra muito interessante. E a prata também é a mesma coisa. Ela veio volatilidade aqui até o meio da barra, parou quase aqui em cima. Nesse rompimento aqui tem uma compra interessante de prata. E a platina que já marcou aqui um fundo. Olha, veja a importância deste movimento aqui, como a compra deste pivô é um presente que o mercado está te dando. Nós temos aqui essa linha de tendência que vem... eu teria que colocar no gráfico semanal, né, para olhar isso daqui, mas nem precisa, né? Então essa linha de tendência vem de lá de trás, né? O que ele faz? Ele faz o rompimento, volta aqui para fazer o pullback na linha e está prestes a fazer o pivô, né? Então agora quando a gente coloca o zoom aqui, é essa situação aqui que nós temos, né? Então veja só o presente que o mercado está dando para fazer uma compra aqui nesse rompimento de pivô com esse stop aqui barato, né? Para um alvo que vai embora, né? Então, para quem opera isso daqui, eu recomendo não perder, tá bom? O outro também é o urânio, tá? Então, o urânio, olha só, ele está aqui nessa consolidação há bastante tempo, né? E agora ele está prestes a romper. E ele também está fazendo aqui, deixando um stopzinho barato, né? Veja que ele deu essa voltada aqui, né? E marcando aqui um fundo, e se fizer esse pivô de alta, deixa um stop muito barato aqui, porque esse urânio tem uma avenida para andar também, né? O DXY continua aqui na mesma região, né? Então, assim, continua para baixo, continua enfraquecendo. O Bitcoin não está acontecendo muita coisa aqui nesta região, ele ainda pode corrigir um pouco mais, né? Vamos esperar para ver o que acontece. A tendência é de alta e quanto a isso não há dúvida, né? O Ethereum também continua nessa consolidação, só que a qualquer momento pode explodir, tá bom? Então agora indo aqui para o Brasil, nós continuamos aqui com os DIs aqui no limite dessa consolidação, né? E vamos ver se vai romper isso aqui para cima ou não, só que seria uma má notícia, né? Olhando aqui o índice, veja que nós tivemos essa reação, né? Então essa reação aqui é bem positiva, né? Marca aqui esse fundo mais alto do que este, mais alto do que este, então temos tudo aqui para continuar para cima, né? Ou seja, é só o governo não atrapalhar com más notícias de OF, essas coisas, e nós vamos para cima, né? Aqui nos 60 minutos ainda está bem confuso, né? Então, para operar o day trade hoje, nós vamos precisar ver primeiro como é que abre, né? Porque se por um acaso ele abrir caindo aqui e formar um 2, 3, pode até dar uma vendinha de novo para teste de fundo, né? Para ele ir para cima, ele precisa marcar um stop. Aqui não tem nenhum stop marcado aqui para day trade. Então, talvez hoje o day trade seja meio prejudicado no índice, tá? E o dólar que veio aqui para baixo novamente. Aqui é uma região de suporte. Essa região aqui pode dar um sinal de compra e aí nós vamos olhar se tem oportunidade. Aqui nos 60 minutos, veja que ele já está marcando aqui um fundinho, então se romper aqui dá para pensar em compra desse dólar, tá? Até para swing trade. As small caps romperam e foram embora, olha só, uma bela de uma entrada, falamos aqui que isso aqui tinha compra, né? Acionou ontem. O Itaú ainda não foi, está aqui consolidado, quanto mais tempo ele ficar aqui, maior oportunidade dele romper. O Bradesco, que não é o ativo mais forte de todos, continua indo para cima, então só tem compra. A Sambi aqui também está consolidada, que nem o Itaú precisa esperar romper. E o Banco do Brasil, olha, chegou aqui agora nessa mínima, né? Então ontem fez um dia de indefinição aqui. Para quem fez a venda, né? Já aperta o stop gain aqui, não vai deixar esse negócio aqui voltar na cara, tá? Uma bela de uma venda aqui, tá dando 7%, no Banco do Brasil é bastante, né? A Vale, bagunçada, né? Minério de ferro hoje reagindo, então isso aqui deve ir para cima. E a Petrobras também, olha, isso daqui que está muito difícil de operar esses dois ativos, né? Veja que ele parece que vai perder fundo aqui, aí depois fecha o candle assim, né? Não dá para saber, não dá para identificar a maior probabilidade desse movimento. Então a gente se afasta do ativo, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MSDX, tem link na descrição do vídeo.